Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus. Marcos capítulo 14, o versículo é 21 até o versículo 32. Vamos falar a respeito do ato da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado. Isso também está registrado em Mateus 27, 32 até o 44. E também em Lucas 23, 26 ao 43. E também no livro de João 19, versículo 16 a 27. Tá? Então está registrado dos 4 evangelhos. O ato da crucificação de Jesus. O que aconteceu? Vamos ver lá. O que nós podemos aprender também diante desse ato tão bárbaro, tão difícil, tão hostil que aconteceu com Jesus. Vamos ver, verso 21 diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandria, de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-nos a um lugar do Gólgota, que traduzido por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora da terceira, e crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, e um à sua direita e outro à esquerda. E e cumpriu-se as escrituras que diz, e com os malfeitores foram contados. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias edifica, salva-te a ti mesmo. E desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para com os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos também os que com ele foram crucificados e injuriaram. Então Jesus aqui, em rápidas palavras, Jesus passou por tudo isso. E em momento nenhum Jesus ele revidou sob zombaria da população, do popularismo, das pessoas populares. Jesus também foi zombado também por líderes religiosos também, e sem dever absolutamente nada. Jesus não devia nada absolutamente, e tanto que aqueles populares ali, às vezes, possivelmente foram até curados, libertos de espírito imundo ali, possivelmente. Os religiosos, que sempre perseguiu Jesus porque eles queriam colocar a religiosidade no coração das pessoas, e Jesus veio arrancar a religiosidade do coração das pessoas. E o terceiro grupo aqui é o grupo daqueles 2 que deviam, que também zombaram dele também, né? Falaram sobre questões religiosas e tal, perguntando aí: você não salvou, aí salva você mesmo, você não falou que ia derrubar o templo? Jesus nunca falou isso. Jesus falou que o templo não ficaria pedra sobre pedra, que não seria, mas ele estava falando ali sobre a questão de estrutura religiosa, que às vezes você fica pegado em muitas estruturas, em monumentos religiosos, tal, catedrais, né? Que você pensa que Deus está ali, porque coisa bonita, coisa... né? E às vezes não, às vezes aquele líder faz aquilo para chamar a atenção
de população para arrecadar mais dinheiro e tal, aquela coisa. Toda regra tem sua exceção, não estou dizendo todos, mas tem sim pessoas que fazem isso, né? E Jesus não falou sobre a questão de destruição. Ele falou que aquilo ali, aquela estrutura, não levaria ninguém para o céu e tal, aquela coisa. Outro também que zombava dele, verso 31, e da mesma maneira também os principais sacerdotes, né? Como os escribas diziam, uns para com os outros, zombando, né? Então, os religiosos zombavam de Jesus aí e tal, cadê você, não sei o que e tal. E a Bíblia diz que o verso 32, o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos também, os que com ele foram crucificados injuriavam também. Então Jesus foi ali amplamente humilhado. Mas Jesus não revidou em momento nenhum da sua vida. Em momento nenhum Jesus revidou. O ato da crucificação, algo hostil, algo totalmente desumano, algo vergonhoso. E nós vimos hoje aí quantas pessoas, ou eu ou você, que talvez pode estar enfrentando situações que nós mesmos produzimos a nossa vida e queremos direito de fala, queremos processar as pessoas, né? Se coloca no lugar de Jesus. Jesus não processou ninguém, Jesus não levou ninguém a tribunais, Jesus não reivindicou nada, embora pudesse fazer. Embora Jesus pudesse fazer isso, porque Jesus, ele era inocente, sempre foi inocente. Jesus nunca cometeu pecado nenhum. Diferente de nós, cometemos pecado todos os dias, inclusive somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos consumidos hoje, né? Mas a graça, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, por isso que nós devemos aprender. Um ato desumano, sou repetitivo em falar, um ato hostil, um ato violento, um ato de zombaria, de tantas coisas, e Jesus, em momento nenhum, ele acionou advogados. Em momento nenhum, Jesus, ele ficou odiando pessoas. Em momento nenhum, Jesus ficou com raiva. Em momento nenhum. E por que eu sei disso? Que o próximo versículo 33 até o 41, nós vamos ver se Jesus ficou com raiva, se Jesus amaldiçoou os outros, como nós estamos vendo alguns líderes aí, que não conhecem Bíblia, diga de passagem, fazendo isso, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo, continua trabalhando na nossa vida, e que possamos aprender isso que Jesus passou e não revidou. E muitas vezes, quantas vezes estamos revidando coisas que nós mesmos produzimos de pecado na nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida e que nós possamos ser mais humanos e menos religiosos. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida e, querendo o bom Deus, estaremos de volta. Eu não estou pregando isso para as pessoas, estou pregando isso para mim, tá? Essa mensagem vem primeiro para mim. E se você realmente recebe ela, tá ok. Se você não recebe, eu recebo ela. Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.